Olá pessoal, meu nome é Giovanni Librelotto, eu sou professor tutor do programa de Educação Tutorial do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria, e no âmbito do tutorial de Google Jamboard vou trazer algumas novidades que agora em setembro de 2020 o Google trouxe para o próprio Google Jamboard. Para quem já está acompanhando os cursos, o nosso curso de Jamboard, seja nas turmas que estão acontecendo no Classroom, seja nas turmas que estão nas aulas que estão disponibilizadas no YouTube, percebe-se que no módulo 2 do curso, referente especificamente à edição de gems no Google Jamboard, as aulas 2.1 até a 2.6 mostram como o Google Jamboard era até agosto de 2020. Então agora, entre final de agosto e início de setembro de 2020, o Google atualizou o Google Jamboard, ou seja, trouxe algumas novidades a eles, e é justamente o que nós vamos incorporar agora nessa aula, intitulada Aula 2.7, ou seja, são as modificações que a versão desktop, ou seja, essa versão que vocês acessam via computador, tem que não tinha nas versões anteriores, que é justamente no material que está disponibilizado nessas aulas aqui. Então, portanto, das aulas 2.1 a 2.6 nós não vamos regravar necessariamente todas as aulas, porque, enfim, as funcionalidades estão bem explicadas ali, e essa aula 2.7, então, está acrescentando exatamente essas novidades que estamos encontrando agora no Jamboard. Se houverem novas novidades no futuro, lançaremos novas aulas para complementar exatamente o curso. Que novidades são essas? Bom, nas aulas 2.1 a 2.3 foi tratado especificamente da interface do Google Jamboard. Na barra superior, na aula 2.1, o menu de edição na aula 2.2 e como adicionar imagem na aula 2.3. Exatamente esse menu de edição que houve uma modificação, ou seja, ele está um pouco mais completo do que ele era até então. As aulas 2.4, 2.5 e 2.6, nós mostramos com o uso de um tablet, melhor dizendo, como fazer o reconhecimento automático de escrita de formas geométricas e de desenhos, que são funções específicas para tablets ou smartphones. Por exemplo, a sexta aqui na 2.6 não é funcional dentro de um smartphone, ou seja, funciona apenas com tablets. Entretanto, até então não tinha como inserir textos no desktop. Vamos lá dentro do Google Jamboard para ver o que é possível de fazer. Então, lembrando, o Jamboard pode ser acessado aqui pelo menu Google Apps, ícone Jamboard, e aí vocês têm acesso efetivamente aos gems da conta de vocês. Aqui eu tenho uma série de gems que estão sendo utilizados juntos com os alunos que estão frequentando os cursos, outros gems criados por mim. Eu vou pegar, por exemplo, aqui um gem, vou pegar o primeiro deles aqui, que é um que eu usei para aulas de português, aulas testes de português. Então esse gem aqui, ele está previsto com 6 frames, ou seja, 6 partes especificamente, que seriam usadas com os alunos que têm em termos de alfabetização. Então alguns frames aqui para mostrar como que se utiliza o gem, por exemplo, para a questão de alfabetização, é uma das aulas do módulo 4. Eu vou passar aqui para o sexto frame, que é um frame que está em branco. Eu vou selecionar esse aqui, por exemplo, e remover, apertando Delete. E notem que aqui na barra de edição, diferentemente do que tinha nas aulas anteriores, ou seja, nas aulas, aqui está, nas aulas 2.1 a 2.3, o que acaba aparecendo agora é exatamente uma interface um pouquinho diferenciada, ou seja, nós temos a caneta da maneira como era antes, mesmo as cores e tudo mais não mudou, a borracha para apagar continua a mesma, a seta de seleção a mesma, para colocar as notas das adesivas praticamente permanece a mesma coisa, para inserção de imagens mesma coisa, para usar a pesquisa do Google, Google Drive, Google Fotos, alguma coisa assim, mas esses dois ícones aqui mudaram. O último é o laser, aquela ideia de ter um laserzinho aqui, e automaticamente esse laser seria, assim como um laser num quadro, vai funcionar por um tempinho e depois some, não fica armazenado na imagem. Esses dois ícones aqui são os que surgiram para facilitar a edição agora de coisas que antes eram mais adequadas fazer em tablets e smartphones do que necessariamente fazer dentro de um desktop. O primeiro ícone deles aqui é uma forma geométrica, então é basicamente, vocês clicando e mantendo selecionado, vocês conseguem determinar algumas formas pré-determinadas, né, conseguem escolher alguma das formas pré-determinadas que o Google oferece. Não são muitas, é verdade, mas são as básicas: círculo, quadrado, triângulo, losango, uma seta, uma barra, um semicírculo ou um retângulo com cantos arredondados. Então, basicamente, é só selecionar a forma geométrica e, obviamente, vocês podem dimensionar a forma como bem entender aqui no caso, o tamanho como bem entender e assim por diante. Então, se for útil para alguém inserir formas geométricas que antes era possível fazer
ou usando a caneta, por exemplo, de uma maneira meio, vamos chamar assim de tosca no caso, tentar fazer com o mouse aquela ideia de um círculo aqui, então, ou seja, não é exatamente a mesma coisa que pegar um círculo aqui, selecionar e fazer exatamente a mesma disposição. Então o primeiro deles, para algumas formas geométricas, pressiona com o mouse e mantém o mouse pressionado que vocês vão ter todas as possibilidades aqui, que são basicamente as formas geométricas que na aula 2.6 são possíveis de ser determinadas através da escrita usando um tablet. A próxima caixa aqui é caixa de texto. Notem que na interface anterior do Google Jamboard, até agosto de 2020, não era possível escrever aqui. O professor tinha que literalmente pegar uma caneta e tentar escrever Jam, por exemplo, sei lá. Notem que não é exatamente a melhor coisa do mundo, ainda mais eu que não estou usando um mouse, estou usando um trackpad, então fica um pouquinho mais complicado. A partir de agora, então, nesse caso, seleciona a caixa de texto e, bom, a partir de agora vocês conseguem literalmente digitar, coisa que, impressionantemente, não tinha isso no Google Jamboard. Sabemos que, obviamente, isso aqui surgiria mais cedo ou mais tarde, então como surgiu aqui a ideia é trazê-los exatamente essa funcionalidade. Então agora, a ideia de poder fazer uma edição de uma palavra, vocês podem dar enter e, enfim, quebrando linhas da maneira como bem entender, como se fosse uma caixa de texto literalmente, aliás, é uma caixa de texto, e além disso, vocês podem girar ela, então, ou seja, a partir do ícone, perdão, estou apertando o botão errado, clicando no canto superior esquerdo, eu posso girar para deixar exatamente numa posição qualquer, posso aumentar a caixa e, consequentemente, aumenta o tamanho da fonte. Note que vocês não conseguem determinar que eu quero uma fonte de um tamanho específico, ou seja, eu quero fonte tamanho 12. Não, vocês na verdade vão dimensionando a caixa para ficar na fonte do tamanho que vocês querem. E tem umas opções que aparecem aqui nos menus, que é para edição, que seria a mesma coisa que clicar 2 vezes na palavra, que é como essa edição também. Duplicar, que seria, obviamente, transformar em, literalmente, copiar e colar, basicamente. Então, duplicar já copia e cola. O excluir, que remove, óbvio. E a ordenação, supondo que vocês tenham uma imagem, por exemplo, que esteja na frente de outra, talvez aqui não é exatamente a melhor maneira. Vamos, por exemplo, inserir uma imagem aqui, Jamboard. Fazer uma busca rápida usando o motor do Google. Ou seja, pegar aquela tela que eu apresentei lá nas primeiras aulas. Então está aqui a imagem, terminando de carregar. Aqui, notem que a palavra Jamboard ficou embaixo, então se eu selecionar ela agora e no ordenar dizer trazer para a frente, ela vem para cima. Então vocês conseguem agora organizar qual imagem fica na frente de qual imagem. Mesma coisa que se eu for para essa aqui e na ordenação vou colocar para enviar para o fundo, automaticamente as outras imagens também passam, porque, ou seja, eu estou dizendo que essa aqui está lá no fundo, as outras estão na frente e essa aqui é que está mais acima de todas. Enfim, essas duas novidades surgiram agora com o Jamboard em setembro de 2020, são úteis, obviamente, principalmente para quem fazia edição que necessitava inserir textos, então tinha que usar alguns artifícios para inserção de texto aqui dentro, como palavras, copiar uma palavra num outro editor e trazer para cá. Agora não é mais necessário, vocês podem fazer a edição diretamente por caixa de texto, vocês podem ter quantas caixas de texto vocês quiserem num único frame e, consequentemente, num Jamboard como um todo. Lembrando, pessoal, que o Google Jamboard, assim como o Gmail, assim como o Google Classroom, são ferramentas online que estão em constante atualizações pelo Google. Consequentemente, muitas coisas que estão vistas nos vídeos podem ser diferentes do que vocês estão encontrando no uso da ferramenta propriamente dita, porque, enfim, as ferramentas vão sendo atualizadas ao longo do tempo. Mas o essencial de todas elas continuam exatamente como são apresentados nos vídeos, e sempre que nós percebermos uma diferenciação muito maior em relação ao que foi apresentado nas aulas com a realidade da ferramenta, obviamente faremos uma atualização das aulas para que ela fique o mais próximo possível da realidade. Quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato, seja no Classroom para quem é aluno dos nossos cursos, seja no YouTube para quem está participando, por exemplo, como visualizador dos nossos vídeos. Espero que seja útil para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.